Venho-vos falar, como podem ver, de como otimizo as minhas campanhas de Facebook Ads. Como estava a dizer ao Roberto, isto no fundo não é nenhum passo a passo, ou seja, não é um método ultra rigoroso, mas sim um bocadinho do que tem sido a minha visão e a minha experiência nos últimos 2 anos em relação ao que são aqui otimizações em Facebook. Quem é que eu sou? Eu sou um jovem de 24 anos, sou de Portimão, do Algarve. Considero-me apaixonado por marketing digital, negócios e desporto. Quase que fui engenheiro civil. No meu primeiro ano, quando fui para a faculdade, achava que era isso que queria fazer da vida. Rapidamente percebi que também que não era isso. E acabei por ir para a gestão do desporto, a área na qual me licenciei, e que acabei mesmo por envergar no mercado de trabalho. Na altura entrei na Fitness Academy, que é uma empresa de referência nesta área, na área de fitness, na área de desporto. E comecei inicialmente mesmo a exercer essa área, a área de gestão do desporto, mas rapidamente comecei a fazer mais tarefas relacionadas com marketing, até que integrei mesmo o departamento de marketing da empresa e acumulei praticamente 2 anos de experiência nesta área. E aí está, se não fosse o convívio do PAD, não sei se me tinha lançado como freelancer. E desde já aqui o alerta, as inscrições para o PAD estão neste momento abertas, e o Roberto não me pagou, obviamente, para dizer isto. Por isso, se quiserem arriscar e mudar a vossa vida, isso pode perfeitamente acontecer no PAD, e o convívio foi, sem dúvida, um ponto de mudança para mim, e fez-me aqui um clique que me levou a tornar-me freelancer desde o passado mês. Relativamente a isto, não há receitas de bolo. Este slide é muito inspirado naquilo que foi um slide que o Roberto utilizou na Semana de Conversão, um evento que ele teve quase há 2 anos. Foi provavelmente o primeiro evento que eu acompanhei do Roberto, e nessa altura tinha pouca experiência de terreno, pouca experiência de mãos na massa. Mas isto hoje em dia faz todo o sentido para mim, e quero também deixar este disclaimer. Tanto a Isabel como o Daniel também já referiram que nós não somos milagreiros, nós, gestores de tráfego, gestores de publicidade online, não fazemos milagres. E o que vos venho aqui falar hoje não faz efetivamente magia. Por isso, quando ouvem que é preciso testar, é mesmo porque é verdade. Não vou ensinar nenhuma receita infalível, porque isso não existe. Cada realidade é uma realidade e vão ter que experimentar e perceber aquilo que melhor se adequa ao vosso negócio. Durante os próximos minutos vão ouvir-me falar muito em testar. Estas são as 3 maneiras que eu otimizo as minhas campanhas, ou seja, faço otimizações ao nível de orçamento, otimizações ao nível dos públicos e otimizações ao nível dos anúncios. Normalmente faço desta ordem, seja da esquerda para a direita, seja do orçamento para os anúncios, mas isto não é estanque, mais uma vez, e é uma questão de analisarmos aquilo que são um bocadinho as métricas. Estas otimizações que eu pensei para esta apresentação são aplicáveis a campanhas ABO, ou seja, campanhas em que o orçamento está alocado aos conjuntos de anúncios, mas as linhas gerais do que eu vou falar podem perfeitamente ser adaptadas a campanhas em que o orçamento está alocado à campanha no seu todo. Quero aqui deixar 2 notas importantes quando forem fazer a vossa análise e fazer as vossas otimizações. Garantam que estão a analisar as datas certas, ou seja, escolham um determinado período e garantam que estão a otimizar e a ver os dados relativamente a esse período. Isto é um erro que por vezes acontece. E algo que vos pode ajudar a nível da organização é também colocarem as colunas do menor para o maior custo por ação, ou seja, o custo, por exemplo, de adquirirem uma lead, o custo de fazer uma venda, o custo de uma visita ao site. Relativamente a esta otimização do orçamento, eu baseio-me principalmente aqui em 2 fatores. O que é aconselhável para não reiniciar a aprendizagem desse conjunto de anúncios, e eu no final desta apresentação vou aprofundar mais esta parte, por isso mantenham-se atentos e fiquem até ao fim. E também aquilo que é o feeling. Isto aqui pode parecer um bocadinho estranho, mas é verdade, quando são precisos pequenos ajustes, mais 50 cêntimos, mais 1 euro, não precisamos estar com grandes matemáticas e, no fundo, jogar aqui de forma mais simples. Mas, acima de tudo, o que eu quero que vocês entendam é que mais importante que estes 2 fatores que eu referi é termos clareza daquilo que estamos dispostos, no fundo, a pagar. E vocês podem estar a dizer, mas eu não sei, nunca fiz campanhas. Se não temos histórico, na minha opinião, a melhor opção é mesmo testarmos. Nós podemos até pensar num valor de quanto é que estamos dispostos a pagar por uma lead ou por uma venda de antemão. Só que esse valor pode estar perfeitamente desfasado daquilo que é a realidade hoje em dia ao nível de anúncios online, e vocês acharem que vão pagar X e o valor não ter nada a ver.
Por isso, aconselhável é mesmo porem uma campanha a correr e perceberem quanto é que, no fundo, vão pagar. Se tivermos, agora, para quem já tem esta parte definida, se tivermos, por exemplo, a falar de serviços, precisamos de perceber, por exemplo, quantas leads precisamos até conseguir fechar uma venda. E aí vamos perceber qual o valor que podemos ir pagar por essa mesma lead. Ou seja, termos, no fundo, definido um custo por lead ideal. Ou seja, sabemos que até aquele custo por lead está tudo ok. E é perto desse custo por lead que nós vamos querer estar. Trouxe-vos aqui um pequeno exemplo, ou seja, vamos supor aqui que o nosso custo por ação ideal é de 5 euros por lead, ou seja, o nosso custo para conseguir uma lead é de 5 euros, ou seja, o custo ideal. Aí temos uma campanha que, passados 5 dias, teve estes resultados, ou seja, tem um custo por lead de 4,16 no conjunto A, obteve 24 leads e estava com um orçamento diário de 20 euros, ou seja, durante 5 dias gastou 100 euros. E temos um conjunto B, que o custo por lead é de 3,85 euros, conseguimos 13 leads e o orçamento diário neste caso é de 10 euros e, ou seja, ao final de 5 dias gastámos 50 euros. O que é que vamos fazer? Vamos otimizar então o nosso orçamento, vamos fazer aqui um aumento, porque neste caso o nosso custo por lead ainda não chegou aos 5 euros, então nós queremos no fundo que ele se aproxime. Então vamos aqui fazer um orçamento de 20% nos nossos orçamentos, ou seja, no conjunto A passamos de 20 euros para 24 euros e no conjunto B passamos de 10 euros para 12 euros. Por exemplo, 5 dias depois, vamos voltar a fazer esta análise, ou seja, ver o que é que aconteceu, qual é que foi, no fundo, o comportamento da campanha. Então, vemos aqui que no conjunto A, o nosso custo por lead aumentou ligeiramente, mas que conseguimos, no fundo, mais 3 leads. E no conjunto B, aumentou também ligeiramente, de 3,85 para 4 euros, mas conseguimos mais 2 leads. E o que é que eu vos quero demonstrar com este exemplo, que é, no fundo, um comportamento muito habitual nas campanhas? Ainda que paguemos um preço mais alto pelas leads, ou seja, o custo por lead, neste caso, aumentou, essas leads vão gerar-nos mais vendas no futuro, vão gerar-nos mais resultados. Então não temos que ter medo de ver o custo por lead aumentar. Deixo aqui ainda uma outra nota, este é um comportamento super habitual, ou seja, nós quando aumentamos o nosso orçamento, é muito comum que o custo por lead dispare e temos que estar preparados para isso. Relativamente a isto, se quisermos ter o custo por ação mais baixo possível, ou seja, se ali quisermos ter o custo por lead o mais baixo possível, estamos no fundo a desperdiçar a hipótese de escalar a nossa campanha e estamos a deixar dinheiro em cima da mesa. Quando temos vários conjuntos, e imaginem que há 1, 2 conjuntos que não estão a ter o tal CPL ideal, vamos eventualmente parar esses conjuntos e alocar o budget que estava investido nesses conjuntos para outros em que estamos a ter maior retorno até o aproximarmos, neste caso, do nosso custo por lead ideal. E eu não referi, mas lead é, no fundo, o contacto de um potencial cliente. A nota que vos quero deixar relativamente a esta parte da otimização do orçamento é que o melhor custo por ação não é o menor valor possível, mas sim aquele que tu estás disposto a pagar. Ok, já vimos aqui esta parte a nível da otimização do orçamento. Imaginando que não conseguimos resultados ou, por exemplo, não temos mesmo a possibilidade de mexer no orçamento. Ou seja, o orçamento estava fechado e não existe qualquer flexibilidade por parte do cliente ou de quem for relativamente a esta parte. Por norma, o que eu passo a seguir é para a otimização dos públicos. Então, está na altura de alterarmos os nossos públicos ou, então, alterarmos aquela que é a hierarquia dos nossos públicos. O mais comum, na minha experiência, é mesmo fazermos essas alterações ao nível de públicos, ou seja, experimentarmos aqui novos públicos e pararmos públicos que não estavam a correr tão bem. Por isso, nesta apresentação, optei por abordar mais esta parte, ou seja, a parte de modificações ao nível de públicos. No entanto, não vos quis deixar sem nada relativamente à parte da hierarquia dos públicos. E esta manhã deixei um post no meu Instagram relativamente a esta parte, para que possam, no fundo, entender a lógica que eu aqui falo, em termos daquilo que é a hierarquia dos públicos, isto que está relacionado com negativar ou excluir os nossos públicos. Relativamente a esta parte das modificações dos públicos, como eu disse, o que mais me costuma trazer resultados é testar novos públicos, constantemente experimentarmos novas coisas nas nossas campanhas. Por exemplo, se o lookalike dos visitantes do nosso site não está a resultar, experimentar um lookalike de interagir com os vossos conteúdos. Daniel ainda há pouco falava dos lookalikes de vídeo, que também costumam resultar bem. Por exemplo, pegarem 2, 3, 4 vídeos que vocês tenham corrido e pegar e escolher quem viu 75% desses vídeos ou quem viu 95% e fazer daí um lookalike. Ou então, no caso de, por exemplo, termos um lookalike de 1% que está a correr super bem, está com uma performance espetacular, vamos experimentar expandir até aos 2%, quem sabe até aos 3%. Eu, em 2021, usei
muito mais públicos lookalike de 5% do que 1% e tive bons resultados. Outra das otimizações que eu aconselho e que provavelmente quem faz campanha já viu no seu gestor de anúncios, que é juntarem conjuntos de anúncios, ou seja, juntar aqui 2 ou 3 públicos num só conjunto. Isto é algo que também tem trazido bons resultados e que para quem tem poucos resultados em cada conjunto faz todo o sentido, pois o Facebook começa a entregar muito melhor e conseguem ter uma melhor performance. Um alerta que quero aqui deixar é que não sejam reféns dos vossos públicos favoritos. De certeza que quem faz campanha já aconteceu a tal questão de, no passado, aquele tal público foi um público mega bombástico, trouxe-nos ótimos resultados, mas desta vez não está a resultar. Por isso temos que, quando acontece estes casos, temos de ser imparciais. Não está a resultar, sai fora. Isto é como numa equipa de futebol. O jogador pode ter muita qualidade, mas se ele não está a trazer rendimento, se não está a marcar golos, se não está com uma boa performance em campo, estão outros no banco prontos a entrar. E é isso, no fundo, é experimentarmos novos públicos. Trouxe-vos aqui 2 públicos que eu comecei a utilizar também em 2021. Isto muito por força do iOS 14, da tal atualização, porque comecei a utilizar muito mais públicos personalizados do que utilizava anteriormente. E eu antes utilizava aqui, como podem ver nesta opção da esquerda, só a primeira opção de todas as pessoas que interagiram com esta conta profissional. Isto no caso do Instagram, mas se for no caso do Facebook, vai aparecer aí com a tua página. Utilizava apenas essa opção, mas comecei a acrescentar aqui uma segunda opção de quem interagiu com a página ou com a conta do Instagram, mas também, ou seja, ou quem interagiu com a publicação ou o teu anúncio. Quando escolhemos essa opção cá em cima de qualquer, estamos aqui no fundo a dar mais escala, ou seja, um público mais amplo, enquanto que aqui no lado direito temos aqui a opção de selecionar todas em cima, ou seja, vai-nos dar aqui um público mais, digamos, mais hipersegmentado, ou seja, vamos apenas impactar pessoas que tenham interagido com a nossa conta e que também tenham interagido com uma publicação ou com um anúncio. Seja aqui cruzarmos aqui estes 2 aspectos. Ok, já falámos de otimização do orçamento, já falámos de otimização dos públicos. O que vou falar a seguir é de otimização dos anúncios e eu aqui vou-me focar naquilo que é mais a imagem ou o vídeo em si e não tanto no copy, mas o copy também é uma das variáveis que poderão testar, ainda que para mim traga mais resultados as variações ao nível de imagem ou do vídeo. Relativamente a qual é que eu otimizo primeiro ou depois, neste caso entre anúncios e públicos, eu tanto otimizo um antes como otimizo o outro depois. Isto vai depender aqui um bocadinho daquilo que for a interpretação das nossas métricas, que na maioria das vezes está relacionadas ou com o budget que já investimos ou com o tempo que a campanha está a correr. Os anúncios é isto. O objetivo é simples. O objetivo é encontrarmos o campeão. Ontem encontramos aqui no Pat Talks o Ronaldo do marketing, o grande David, e nas nossas campanhas queremos encontrar o nosso anúncio Ronaldo, no fundo. E às vezes é bem mais simples do que isso. Bem mais simples, ou seja, só precisamos mesmo de testar. Ok? Relativamente a estes anúncios, o que é que eu olho? Eu, neste aspecto sou objetivo. Eu gosto de olhar para os resultados, ou seja, se aquele anúncio não está a trazer mais resultados que o anúncio 2 ou que o anúncio 3, aquele normalmente é o anúncio que eu vou manter, é o anúncio campeão para mim e depois eventualmente vão entrar outros aqui nesta corrida. Se houver ali uma dúvida em relação aos resultados, se estiver tudo muito aproximado, eventualmente vou olhar para métricas secundárias como o CTR ou com mais visualizações de página inicial. E por vezes também para a frequência, quando temos orçamentos muito altos e o público é pequeno, ou mesmo quando já estamos a correr a campanha há muito tempo com o mesmo anúncio, opto também por olhar para estas métricas secundárias. Trago-vos aqui também 2 exemplos relativamente a esta análise quando olham para os vossos anúncios. Vamos imaginar que temos uma campanha a gastar 9 euros por dia e que vamos otimizar passados 7 dias, e estes são os resultados dessa campanha. Imaginando que temos ali 3 euros gastos no exemplo A em todos os anúncios e que há um deles em que notamos cá, precisamente da métrica principal de resultados, uma superioridade em relação aos outros. Ou seja, neste caso, era claro que o anúncio A era o nosso público campeão. Mas o que acontece na maioria dos nossos casos é que é o exemplo B. Ou seja, temos o anúncio A, o anúncio B e o anúncio C, mas se forem ver, o anúncio A gastou 2,5 euros, o anúncio B gastou 5 e o anúncio C gastou 1,5 euro. E vamos olhar para os resultados e vemos ali cá
está muito equilibrado entre o anúncio A e o anúncio B. Isto porque no anúncio B foi gasto 5 euros e no anúncio A foi gasto metade desse valor. Então ficamos aqui com esta dúvida. Será que se ele tivesse gasto ali mais dinheiro, será que tinha tido mais resultados? Será que não tinha? Quando é assim, o ideal é sempre testarmos. Ok, deixo-vos aqui uma sugestão de teste nestes casos, ou seja, montarmos uma campanha à parte, colocarmos 3 conjuntos de anúncios, em cada um deles o público tem que ser o mesmo, ou seja, para não mexermos nessa variável, e nesses 3 conjuntos vamos definir, o orçamento é de 3 euros cada um desses conjuntos, e vamos colocar no conjunto 1 o anúncio 1, no conjunto 2 o anúncio 2, e no conjunto 3 o anúncio 3. Neste caso em concreto, o que é que aconteceu? Percebemos que o anúncio 2, aqui está, teve 60 leads, enquanto que o anúncio 1 teve 30 leads e o anúncio 3 teve 21 leads. Ou seja, existe aqui uma diferença grande entre cada um deles e aqui é completamente objetivo. De forma clara, conseguimos dizer que o anúncio campeão é, então, o anúncio 2. Relativamente ainda a esta parte dos anúncios, trago-vos aqui um caso real. É o caso de um parceiro meu, do João Cardoso. Sigam, vão gostar muito daquela que é a comunicação dele. Ele é um excelente profissional. Mas relativamente ao anúncio em si, vem aqui que há uma pequena diferença só. Ou seja, estamos aqui a falar do download grátis no canto superior direito. E quando é que isto aconteceu? Se virem aqui este gráfico, vemos ali dia 3 o arranque de campanha e, como é normal nas campanhas, existe muitas vezes o pico logo ali nos primeiros 2, 3, 4 dias. Tivemos ali um grande volume de resultados, mas depois a campanha começou a estabilizar e ali a partir do dia 12, sensivelmente, começámos a notar um decréscimo ao nível de resultados. Nessa altura sugeri ao João, olha, porque é que nós experimentamos adicionar ali um botão ou dizer download grátis? E por vezes é só isto. O que eu quero dizer é que por vezes encontrar o campeão é bem mais simples do que por vezes achamos. Basta adicionar um botão, mudar a cor do botão, adicionar um call to action na imagem ou mesmo mudar o call to action. O que é preciso é, no fundo, testarmos e por termos testado isso, voltámos a ter aqui dia 22 ou dia 23 aqui um pico de resultados superior ao início da nossa campanha. Ou seja, meio que reavivamos novamente aquela que era a força da nossa campanha. Ok? Trago-vos aqui ainda três dicas extras, são mais aquilo que é a minha opinião em relação a estes 3 temas, e aqui baseei-me naquilo que costumam ser as perguntas ou de clientes, ou mesmo às vezes quando falo com outros colegas. Vou falar relativamente à fase de aprendizagem, a aprendizagem limitada, os timings de otimização, e aqui brincar um bocadinho com aquilo que é a paranoia do ROAS. Relativamente à fase de aprendizagem, como eu tinha referido inicialmente, ou seja, quando falei da otimização do orçamento, um dos fatores que eu tinha em conta era não fazer otimizações ao nível do orçamento que reiniciassem esta aprendizagem. O Facebook não dá informação clara sobre isto, ou seja, nós quando vamos lá para mexer no orçamento, seja para diminuir, seja para aumentar, ele não nos diz assim, olha, se fizeres esta alteração, isto vai reiniciar a aprendizagem. E se vocês forem ver também a própria política do Facebook, não está lá nada escrito relativamente ao aconselhável relativamente a estas otimizações. Segundo os gestores de conta do Facebook, estas alterações não devem ser superiores a 20% em relação àquele que é o nosso orçamento diário. É isso que eu sigo. Comigo tem resultado, nunca tive nenhum caso em que ele reinicie a aprendizagem. E é isso que vos aconselho a que façam para, no fundo, não reiniciarem aqui o processo. Mas quero então deixar aqui um alerta também na mesma para esta questão da aprendizagem e da aprendizagem limitada. É que devemos ser objetivos e olhar para aquilo que nos interessa. Não podemos ficar aqui também agarrados a esta questão da aprendizagem ou não. O que temos que olhar é, ok, podemos perceber que o Facebook e as plataformas de anúncios funcionam melhor quanto mais dados coletarem. No entanto, se os resultados estão de acordo com os nossos objetivos, não devemos aqui entrar em parafuso só porque a campanha está em aprendizagem limitada. Se houver alguma coisa que podemos fazer, ok, vamos tentar ali fazer um ajuste. Se não houver nada que achem que pode mudar isto, ou seja, não necessitam de fazer uma mudança drástica para isso acontecer. Se o resultado que está lá é do vosso agrado, se está de acordo com o vosso CPA ideal, deixem correr. Já tive várias campanhas em que a aprendizagem está limitada e os resultados para mim estão bons para o meu cliente, por isso siga jogo, no fundo. Ainda relativamente a isto, aqui no caso contrário, ou seja, já passou a fase de aprendizagem, mas agora estamos a pensar em fazer uma alteração, mas sabemos que essa alteração vai voltar a reiniciar a aprendizagem. Se nós achamos que essa alteração nos vai trazer melhores resultados, para mim devemos, sem dúvida nenhuma, alterar e não ficar mais uma vez presos a esta questão da aprendizagem limitada. Trago-vos aqui ainda esta dica 2, que é uma das dúvidas também que existe muitas vezes. E eu podia aqui deixar uma estrutura
estanque, ou seja, do género, olha, faz de X em X tempo, ou experimenta assim, experimenta assado. Mas como disse no início, não há mesmo receitas mágicas, e o que eu vos iria sugerir poderia não fazer sentido algum naquilo que é o vosso negócio. Por isso, o que eu quero que retenham é que este timing vai estar muito relacionado, no fundo, com aquilo que é o tempo que planeiam ter a vossa campanha a correr, ou seja, o tempo útil da vossa campanha, e também o orçamento que vão alocar a essa mesma campanha. Se estivermos aqui a falar, por exemplo, de uma campanha contínua, ou seja, uma campanha que vai estar a correr mais do que 30 dias, na minha ótica, podemos otimizar perfeitamente só de 7 em 7 dias e permitir assim que analisemos o comportamento dessa campanha ao longo dos vários dias da semana. Mas, no entanto, isto não é estanque, como eu disse. Ou seja, se, por exemplo, houver alguma anomalia significativa nos primeiros 3, 4, 5 dias, ou seja, se virmos que alguma coisa ali tem que ser, ou seja, que temos que intervir, devemos fazê-lo. Ou seja, não devemos ficar presos a esta questão. Ok, eu defini que era 7 dias, mas aquilo está muito alto, não vou mexer. Não, vais mexer, está tudo bem em relação a isso. É, no fundo, conseguirmos adaptar àquela que é a nossa realidade. Por exemplo, quando temos campanhas em que estamos a investir pesado, estamos a investir com um orçamento grande, estamos a falar de investir todos os dias 50 euros, 100 euros, 200 euros, ou mesmo 10 euros se um público for muito pequeno. Se calhar, passados 2, 3, 4 dias, já conseguimos tirar algumas conclusões. Não precisamos de aguardar tanto tempo. Se estivermos, se calhar, a falar de uma campanha que vai correr apenas 7 dias, se calhar vamos otimizar de 2 em 2 dias, percebem? A lógica é mesmo conseguirmos aqui adaptar ao período e ver também aquilo que são os nossos resultados. Ao nível de lançamentos de infoprodutos, costuma acontecer a fase de captação, se calhar, de 15 a 21 dias. Ou seja, aqui, no máximo, vamos provavelmente optar por otimizar de 5 em 5 dias no máximo. Ou seja, temos aqui um período também relativamente curto e dá-nos tempo aqui de fazermos algumas intervenções. A última dica, que é mais uma provocação do que uma dica em si, é a paranoia do ROAS. Decidi trazer isto porque há muitas vezes aquela questão, e eu-se falar de pois, mas o meu ROAS antes era 10, agora é 5, ou o meu ROAS antes é que era, agora já não está fixe, não sei o que é que se passou, o custo da publicidade aumentou. Mas esquecemos de olhar aqui, de ser aqui um bocadinho mais objetivos para aquilo que são os resultados. Para quem não sabe, o ROAS é o retorno obtido proveniente de anúncios a dividir pelo nosso investimento em anúncios. Então trago-vos aqui um exemplo lá, em que investimos 500 euros e trouxe-nos 5 mil euros em vendas, ou seja, temos um ROAS 10. Por outro lado, temos um exemplo B, em que o investimento é de 1000 euros e conseguimos 6.500 euros em vendas, ou seja, temos um ROAS de 6,5. Ok, ROAS 10, ROAS 6,5, se calhar o ROAS 10 é muito, muito melhor, não é? Só que não, temos que olhar é para o dinheiro no bolso, porque se formos a fazer as contas, o exemplo A mete-nos 4.500 euros no bolso, enquanto que o exemplo B mete-nos 5.500 euros no bolso. Então eu deixo já esta questão. Queremos ter um maior ROAS ou queremos ter mais dinheiro no bolso? Muito obrigado a todos e sintam-se à vontade para me contactar, qualquer coisa. E se tiverem alguma dúvida também, estejam à vontade para mandar nas minhas redes.